Santo dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje estamos aqui no segundo dia de formação do conhecimento do nosso Senhor Jesus, onde nós vamos estar meditando no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 14. Peçamos à Santíssima Trindade que nos ajude neste momento de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Espírito Santo, iluminai-vos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo João. O Evangelho hoje diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar para vós. E depois que eu tiver preparado-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, aonde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, sabeis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das obras. Em verdade, eu vos digo: quem crê em mim fará obras que eu faço, e fará ainda maiores do que esta, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Palavra de nossa salvação. Este evangelho aqui, Jesus ele já, como diz o outro, já concretiza tudo, né? Que o Pai está nele, né? E ele está no Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como eu falei no início, né? No primeiro vídeo, não temos como chegar ao Pai se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali Tomé, né? Senhor, não sabemos para onde vá. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o Pai. Na realidade, Jesus, ele dá testemunho de quem é o Pai. Então, tudo aquilo que Jesus fez é o que o Pai já estava fazendo. Então Jesus veio enviado pelo Pai, mas ele também estava no Pai e o Pai estava nele. Essa era uma das questões que não só os discípulos, né, às vezes ficava sem saber, também como os fariseus daquela época ali não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam.
Tá certo que era para não sair daquela zona de conforto que eles tinham, porque Jesus vinha para mudar todas as coisas, mas no final aqui Jesus coloca das obras que ele fez, humanamente seria impossível. Jesus ainda fala: não creres pelas obras que eu já fiz? Né? Então, assim, as obras que Jesus já estavam fazendo, na realidade, não teria como questionar que ele não vinha de Deus, porque humanamente era impossível fazer o que Jesus fez. Somente um Deus poderia fazer o que ele fez. Somente um Deus poderia fazer o que ele fez. Humanamente é impossível tudo que Jesus fez. E mesmo assim, os discípulos ainda falavam com ele: mostra-me o caminho para o Pai. E ele, na sua sabedoria, ainda não vedes que o Pai está em mim e eu estou no Pai? E quem vê Jesus, vê o Pai. E isso é muito forte, gente. Isso é muito forte porque é um Deus que está na nossa presença. É um Deus que está conosco o tempo todo. Ele veio aqui, fez toda a sua obra, mas quando voltou, ele disse: todos os dias eu estarei com vocês. Todos os dias. Então aqui nós não podemos perder, né, aquilo que Jesus deu a cada um de nós, da sua presença, do seu poder, da sua glória, de estar conosco o tempo todo. Né? E nós devemos acreditar nisso, porque isso é muito sério. Quando Jesus fala que está conosco todos os dias, é porque Ele está. Aqui já entra uma questão de fé. E quando nós damos a conhecer a Jesus verdadeiramente de quem Ele é, que Ele é o Filho de Deus e que Ele está conosco e que através dele nós vamos conseguir vencer as situações difíceis, nós devemos saber que nós temos um Deus que está conosco o tempo todo. Aqui eu falo da questão de fé, por quê? Porque a fé é muito importante nesse processo de nós conhecermos a Jesus. Porque a fé, ela se baseia na palavra de Deus. Não somente por obras, mas na palavra. Na palavra de Deus se baseia a fé de um verdadeiro cristão. Porque a fé, se baseando na palavra de Deus, você vai entender que não é só diante quando Deus faz a nossa vontade, mas é crer que mesmo diante das situações, nós creiamos na palavra dele. Que apesar que nós não conseguimos ver Jesus com os nossos olhos humanos, mas com os olhos espirituais sabemos que Ele está conosco. Isso é uma verdade. E para que nós tenhamos essa certeza que Cristo está conosco e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é aquilo que eu sempre coloco nas minhas formações, seja pessoais, seja presenciais ou aqui mesmo, é o que? Intimidade com Deus. Leitura da palavra, leitura das coisas que fala de Jesus. Isso vai nos tornando cada vez mais a ter um conhecimento maior dele e uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus. Então que nós, cada vez mais, procuramos a Deus, procuramos ao nosso Senhor Jesus, para que nós sejamos forjados nele. Para que nós sejamos forjados na sua verdade. Para que nós não caímos na ilusão de acreditar em um Deus que somente é quando realiza aquilo que nós necessitamos. Não. Mas que nós saibamos que Cristo está conosco
que Cristo está junto de Deus e também Cristo está junto de nós. E que o Pai está nele e ele está no Pai. E quem estiver com Jesus também terá essa intimidade com Deus, porque Jesus é Deus. E ele nos ensina justamente isso. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida eterna. Então, isso aqui eu vejo que Jesus, ele nos dá a nós entendermos que se nós colocarmos Jesus como nosso guia, como nosso comandante da nossa vida, nós seremos vencedores em todas as situações. O que Jesus nos mostra é isso. Que Jesus quer que cada um de nós tenhamos essa vida de intimidade com Ele. Não uma vida de desconfiança, de achar que é ou não é, não. É ter uma certeza que, independente da situação, eu creio verdadeiramente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu deixarei as orações para vocês logo abaixo para darem continuidade nessa formação. Fiquem com Deus e tenham um santo dia. Amém.